Hoje é 25 de dezembro de 2019, mas eu não vou te desejar Feliz Natal. E até o final eu espero que você entenda por quê. Há 2 dias atrás, assistindo um vídeo de notícias no YouTube, um repórter muito conhecido, com mais de 80 anos, não vou citar o nome, ele fez alguns comentários com relação ao Natal, a presentes, etc. E ele associou o costume de dar presentes nessa data com os presentes que os magos deram a Jesus, ao menino Jesus. Seria realmente esse costume de dar presentes algo associado aos presentes que os magos deram ao menino Jesus? Vamos analisar o texto que fala sobre isso e o contexto relacionado a todas essas questões. O texto está em Mateus, capítulo 3, verso 11, que diz assim: E entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. É interessante que aquele repórter havia dito que o costume de troca de presentes se originou ali, naquela situação. Mas o fato é que ali não houve troca de presentes. Ali, 3 pessoas doaram presentes a um recém-nascido, ao menino Jesus, e o adoraram, reconhecendo-o como rei, reconhecendo-o como digno de adoração, porque aquele menino não era um menino qualquer, era o filho do próprio Deus. Mas aqui será que nós podemos associar a prática de dar presentes nessa época com esse costume? Jesus aprovava esse tipo de costume. Jesus orientou que fizéssemos isso. Vamos primeiro desmistificar essa questão do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Na região da Palestina, nessa época, é uma época muito fria e costuma até mesmo nevar. E no relato de Lucas, vamos para Lucas capítulo 2 agora, Lucas 2, verso 8 a 20. No relato de Lucas vem dizendo que os pastores estavam no campo. Se Jesus tivesse realmente nascido no dia 25 de dezembro, aquela região, uma região muito fria, os pastores não estariam no campo apacentando as suas ovelhas. Ela diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Se realmente fosse no dia 25 de dezembro, isso jamais aconteceria, porque aquela região é uma região muito fria. Não teria lógica os pastores estarem no campo, nas vigílias da madrugada, recebendo frio aí, gélido, eles não suportariam. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura.
e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, meus amados, fica aqui claro para nós que seria impossível Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, porque nessa época é uma época muito fria, às vezes até mesmo neva lá na região onde Jesus nasceu. Mas então quem teria nascido no dia 25 de dezembro? Se você fizer uma pesquisa na internet, você descobrirá que vários personagens pagãos que eram cultuados antigamente, eles nasceram nessa data, como Tamuz, como também um outro personagem, um outro deus grego chamado Mitra, né? Interessante que o nome Tamuz e Jesus, eles até são parecidos, né? Então hoje, no dia 25 de dezembro, não se comemora o aniversário de Jesus, se comemora sim o aniversário de Tamuz. Muitas pessoas estão rendendo cultos, rendendo adoração, contrária ao que a palavra de Deus vem dizendo, né? Mas vamos então ver se é correto essa questão de comemorar aniversários. Jesus, ele nunca, em momento algum, pediu para se comemorar o dia do seu nascimento. Esse dia ficou até ocultado da história para que ninguém pudesse reverenciar esse dia como um dia santo. Vamos então ver de onde que vinha esse costume de comemorar aniversários. Vamos para a passagem de Mateus 14, Mateus 14, versículos 1 a 12, vem dizendo assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, falando com relação a Cristo, né? E por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Preste atenção agora, verso 6. Mateus 14, verso 6. Guarde bem este verso. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente, ou aqui embaixo tem uma outra interpretação para essa palavra instruída, instigada pela sua mãe, né? Disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então, meus amados, esse costume de comemorar aniversários, isso é um costume pagão. Herodes era um pagão, era um romano que cultuava outros deuses e não o Deus verdadeiro. O costume de comemorar o dia natalício só é associado a povos pagãos. Nós não encontraremos Jesus orientando comemorar o dia do seu aniversário. Nós não orientamos nenhum outro discípulo comemorar aniversários, mas nós vemos aqui um pagão, Herodes, que mandou degolar um santo homem de Deus, o maior profeta que teve aqui, como o próprio Jesus disse, que nascido de mulher ele era o maior, mandou degolar esse homem justamente no dia das comemorações do seu aniversário. E como um presente, a cabeça de João Batista foi dada a Herodias. Estava com sede de vingança.
porque ele estava condenando o seu casamento com Herodes, porque João Batista condenava aquele casamento, porque ela era do irmão de Herodes, de Filipe. E por isso, por falar a verdade, Herodes então cedeu ao pedido daquela jovem que dançou ali, né? Nós encontramos todo o cenário aí contrário às orientações de Deus, à vontade de Deus, envolvendo uma comemoração de dia natalício. Então fica claro para nós que comemorar o dia natalício é um costume pagão. Nós encontramos isso aqui na história de Herodes e da morte de João Batista. Mas tem muitas outras coisas, eu não conseguirei colocar nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Você pode pesquisar, talvez você já até sabe, você pode pesquisar aí na internet a origem de vários e vários costumes. Mas eu quero mostrar apenas mais um, que é o costume de árvores. Muitas pessoas colocam árvores de Natal em sua casa, até nas igrejas, né? Seria isso um costume que tem apoio bíblico? Será que isso seria correto? Vamos para Jeremias capítulo 10, versículo 2 a 5. Jeremias 10, verso 2 a 5. Diz assim: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Então, meus amados, o profeta Jeremias, ele diz aqui para nós que esse costume de cortar uma árvore, de enfeitar essa árvore com ouro, com prata, hoje os costumes eles foram aprimorados, né? Hoje ninguém corta mais uma árvore, eles já inventaram as árvores aí de plástico, né? Hoje muitas pessoas têm no próprio quintal da sua casa também um pinheiro aí que no Natal, nessa época eles enfeitam, né? E colocam luzes, pisca-pisca. Meus amados, nada disso é recomendado na palavra de Deus. Tudo isso tem origem pagã. Tudo isso são costumes dos povos. Tudo isso são vaidade. Você vai ficar comemorando coisas que não são aprovadas na palavra de Deus? Pense nisso. Então, fica registrado aqui o contexto correto do texto de Mateus capítulo 2, que vem dizendo ali sobre os presentes que Jesus recebeu. Aquilo não era um costume para virar troca de presentes entre pessoas, para a prática da egolatria, que é muito praticado nessa época, né? O que vem a ser egolatria? Vem a ser a idolatria do ego. Ao dar um presente, ao receber, você está alimentando ali o quê? Está alimentando o seu ego, as suas preferências, as suas... o seu ego, podemos dizer assim, o seu eu, né? É isso que é praticado nessa data. É uma data onde supostamente se comemora o aniversário de Jesus, mas na realidade é uma data onde o comércio, onde as extravagâncias, onde os excessos são cometidos. Na hora, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo, muitas pessoas estão dormindo. Estou gravando cedinho, entre 5 e 6 horas da manhã. Muitas pessoas estão dormindo porque foram ceiar, né, por volta de meia-noite. E hoje vão dormir até lá para as 10 horas da manhã, 11, meio-dia. Porque
cometeram muitos excessos, glutonaria, bebedice, embriaguez, cobiça, luxúria. Tantos e tantos pecados foram cometidos. E as pessoas acreditam que essa é uma festa santa, uma festa cristã. Mas na realidade isso não tem nada de festa cristã. Você pode pesquisar também que a origem dessa festa é a chamada Saturnália, que em Roma, antigamente, era uma festa onde acontecia muita bebedice, muita glutonaria, muita depravação sexual entre os romanos e troca de presentes também. Pode pesquisar essa questão da Saturnália que vocês vão encontrar muita coisa relacionada a isso. Então eu espero que vocês tenham entendido, porque eu não desejei Feliz Natal, mas eu desejo que você seja realmente uma pessoa feliz, não somente hoje, mas durante todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe você ricamente, ilumine sua vida e ajude a você a se desvencilhar dos costumes dos povos que são vaidade. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso e de seu Filho unigênito sejam convosco. Amém.